Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde, acupuntura e metabolismo. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma revelação que tive, porque para aprender sobre metabolismo, eu me vejo obrigado a ir buscando, inclusive em ciências anteriores, para descobrir. Porque muitas vezes o conhecimento que parece estar oculto é um conhecimento que já existiu. E eu descobri muitas coisas, consegui utilizá-las hoje em dia, que eram coisas que foram descobertas há 100 anos, 200 anos atrás, que já eram conhecidas, mas que por alguma razão foram abandonadas. Por exemplo, antes de existirem os antibióticos, o que se usava era o iodo. Antes de existirem os antibióticos, o que se usava era o mineral iodo. E uma pessoa que em um campo de batalha, na Primeira Guerra Mundial, tinha uma ferida de bala. Não havia antibióticos. Eles ainda não tinham sido descobertos. O que colocavam era uma compressa de iodo, e o iodo curava muitos, porque o iodo é antiviral, antibacteriano, antifúngico e tem a capacidade, inclusive, de ajudar a cicatrizar feridas. Então, antes dos antibióticos, usava-se o iodo, mas o que aconteceu? Quando os antibióticos surgiram, o iodo foi deixado de lado, inclusive depois começaram a limitá-lo. Mas a realidade é que há muito conhecimento que se perdeu ao longo do tempo em favor de medicamentos prescritos, medicamentos patenteados. Havia muitos dos remédios que nossos antepassados usavam que tinham tanta verdade, ou até mais verdade, que as descobertas modernas de agora. O que acontece é que, como não geravam lucro, tiveram que dar espaço para medicamentos que realmente geram dinheiro. Então, pesquisando todas essas tecnologias anteriores, estive estudando temas como a acupuntura e quero comentar que, de fato, a acupuntura e o metabolismo estão muito relacionados. Então vou até o quadro por um momento para explicar para vocês. Vejam, a acupuntura, a história da acupuntura desde 4 séculos antes de Cristo. De fato, há alguns escritos de 6 séculos antes de Cristo, onde já se havia escrito e praticado acupuntura, mas principalmente 4 séculos antes de Cristo já se praticava a acupuntura. A acupuntura ficou muito famosa em uma época em que um dos presidentes americanos esteve na China. Ficou doente lá e o levaram a um acupunturista. E esse homem o curou em um piscar de olhos. Foi aí que a acupuntura começou a ganhar muita fama. Mundo ocidental, especificamente nos Estados Unidos. Hoje em dia, há muitos acupunturistas licenciados. Em todos os lugares do mundo e todos os países os têm. Eu sempre pensei, porque conheci pessoas que de fato melhoraram dramaticamente depois de fazer acupuntura, eu não entendia isso. Eu não sabia bem como funcionava, mas estudando agora percebi que tem uma base muito similar ao conhecimento do metabolismo e de fato são quase como temas, irmãos. São temas muito parecidos, porque todos trabalham com conceitos que produzem resultados. Vejam, na medicina existem 2 tipos de filosofias em relação à medicina. Há uma medicina que se concentra no sistema nervoso, que é a medicina que se baseia na evidência. Muitos cientistas hoje em dia falam sobre qual é a evidência de que isso seja assim. E os estudos clínicos que estão publicados por aí têm uma quantidade de evidências. Fazem estudos clínicos com milhares de pessoas e testam quantas pessoas se curaram, quantas não se curaram e assim por diante. E então se chama medicina baseada em evidências. Mas o que acontece? Eu descobri ao longo dos anos que há uma medicina que é mais verdadeira, mais poderosa, que é a medicina baseada em evidências e é a medicina por resultados de maneira eficaz. Hoje em dia, você pode entrar e buscar os estudos clínicos, os estudos científicos e vai encontrar uma quantidade de estudos que dão evidência do contrário de outros estudos. Ou seja, se às vezes há 100 estudos que demonstram que a vitamina C é boa, há pelo menos 100 que demonstram que não faz nada. Então, o que acontece? O que isso causa quando você encontra dados contrários, né? Dados contrários, ou seja, 100 estudos que dizem que a vitamina C é muito boa, 100 estudos que dizem das melhores universidades que não serve para nada. Então, as pessoas ficam confusas porque quando te dão 2 dados contrários, você se confunde. O que acontece?
a mesma coisa acontece. Eu me guiei muito pela medicina ou pelo resultado. Eu acredito nos resultados. Eu acho que não há nenhuma evidência que seja tão poderosa quanto os resultados. Se eu digo a uma pessoa para fazer tal coisa e essa pessoa faz e melhora e tem um resultado, para mim isso é superior a qualquer evidência que eu possa apresentar. Me diga um papel, um estudo clínico ou o Dr. Masquaro ou o que seja. Para mim, o mais importante sempre são os resultados. Por isso eu me certifico de que quando eu digo algo a vocês no Metabolismo TV, é algo que eu tenho certeza que traz bons resultados. Se tiver bons resultados, nós fazemos, vejam. Agora, voltando ao tema da acupuntura e sua relação com o metabolismo, a acupuntura, por si só, trabalha com a filosofia chinesa dos opostos. E falam do Yang e do Yin, Yin e Yang, que são como os opostos, como se os opostos se atraíssem, mas são contrários. Por exemplo, dentro da acupuntura, se fala do Yang, o Yang é a força positiva, a força aceleradora, a força hipertensiva que eleva a pressão, e é uma força tonificante, que tonifica. E se fala então do contrário, que é o Yin, que é a força negativa, em vez de positiva, desaceleradora, que torna as coisas mais lentas, e a potência, que é a que baixa a pressão e acalma. Então, esses são dois contrários. Dentro da acupuntura se fala e se pensa em termos de contrários. Por exemplo, a lua e o sol, a terra e o céu, o fogo e a água. Ou seja, a filosofia chinesa de observação do corpo, que começou pelo menos no século XXI, no século XIX, no século XIX, 400 anos antes de Cristo, e que tem bons resultados, e que possui estudos de milhares e milhares de anos, e hoje em dia está validada cientificamente em diferentes países. Tem sido uma medicina de pura observação dos resultados. Eles não têm uma explicação científica para isso, mas têm resultados, e têm resultados de maneira eficaz. Quando em outras filosofias modernas ou ciências modernas não os têm. Então, vejam que quando vocês conhecem o que é o sistema nervoso, que nós falamos no metabolismo, quando falamos de metabolismo, já dissemos que o metabolismo do corpo é controlado através do sistema nervoso. Esse sistema nervoso está dividido em duas partes. Está dividido no lado excitado, que os médicos chamam de lado simpático, e no lado passivo. Todos nós temos os dois lados. O que acontece? Há um escrito para que você tenha uma ideia da magnitude da acupuntura, por exemplo. No ano 1026 houve um escrito que se chama assim, se chama Tun Yen. Zhu Chen Chu Tu Jing. Isso quer dizer Manual Ilustrado dos Pontos de Acupuntura. Se você ler isso, que já está em um manual e já está traduzido para o inglês, você vai perceber que está falando dos contrários. E quando você lê esse escrito que eu estive olhando, vai ver que ele está descrevendo que o Yang, que é a força positiva, aceleradora, e a potência que eleva a pressão e tonifica, o que não é senão o equivalente do sistema nervoso excitado, pois ocorre em momentos difíceis, o sistema nervoso excitado se ativa, então acelera o sistema, eleva a pressão e tonifica. Agora, o que está aqui, que é o Yin, força negativa desaceleradora, e a potência que baixa a pressão e é calmante, é o mesmo que o passivo. Então, quando nós estamos trabalhando com o metabolismo, sabemos que todas as doenças ocorrem quando o corpo, o sistema nervoso está excessivamente excitado, muito passivo. Portanto, uma das metas ao trabalhar com o metabolismo, do poder do metabolismo, de diabetes, sem problemas, de tudo que ensinamos, é equilibrar o corpo, que haja um equilíbrio, que haja o que chamam de homeostase, que haja um balanço. Quando há equilíbrio entre essas forças do sistema nervoso excitado e passivo, ou do Yin e do Yang, como você quiser chamar, é aí que ocorre a saúde. Então, a saúde tem a ver com o equilíbrio. A acupuntura é uma verdade, é algo que tem resultados e o metabolismo também tem resultados. E isso eu comento com vocês, porque a verdade sempre aparece